Continuaremos hoje a nossa série de mensagens. Estamos em uma jornada, serão 7 semanas, estamos na 5ª, então faltam apenas 2 mensagens. Estamos já na reta final desta série, falando sobre uma vida abençoada. Nossa premissa básica desta série, a nossa base dela é que você é abençoado por Deus e nada e ninguém pode mudar isto. Você não trabalha para alcançar a bênção, você trabalha a partir da bênção. É o que eu encontro em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Conversamos já sobre o coração, falamos sobre a prova, a questão que envolve a fidelidade nos dízimos e ofertas, falamos sobre o princípio do primeiro, e na última semana quebramos o espírito de Mamon, destronamos Mamon de nossas vidas. Se você perdeu alguma destas mensagens, eu quero te encorajar no nosso canal do YouTube ou qualquer plataforma de áudio, as mensagens estão lá. Eu tenho certeza que você e tua família serão muito abençoados. Esta que é a 5ª mensagem, nós conversaremos sobre 2 tipos de coração. Eu e você iremos analisar se temos um coração que derrama ou um coração que retém. Antes disso, eu queria te conduzir em oração mais uma vez. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Tem um tempo agora, busque a Ele com sinceridade. Diga a Ele as expectativas do seu coração para esta manhã. Lembre-se que cultuar é dar, cultuar é entregar. Então diga: Senhor, eu entrego agora como adoração a minha atenção, o meu foco não dividido, a minha não movimentação nesse lugar. Você que está também no campus online, faça esta mesma oração. Você que está no campus online, não use desta ferramenta como um meio de você tão somente assistir mais uma programação, como se assistisse um jogo de futebol, ou uma série, uma novela, ou qualquer outro entretenimento. Não. Dedique esse tempo agora em adoração. Dedique este tempo agora para ouvir realmente ao Senhor e pedir para que Ele aplique verdades no seu coração e te transforme de dentro para fora. Jesus, nós somos gratos pelo Teu amor que nos alcançou, gratos pela Tua mão que está sobre nós, gratos pelo privilégio de pertencer a esta família, gratos pelo que o Senhor já tem feito desde ontem, aquilo que o Senhor fará neste domingo ainda. Pai, nós tiramos os nossos olhos agora e a nossa atenção de tudo que pode atrapalhar, que nada venha competir com a Sua voz neste ambiente, neste lugar, com os meus irmãos também que estão nas mais diversas localidades agora, através do campus online. Nós dedicamos agora estes minutos para ouvir a Tua palavra. Palavra esta que transforma, palavra esta que é verdadeira. E nós cremos que sairemos daqui transformados, diferentes, com ainda mais o entendimento da suficiência de Cristo. Honramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e entregamos o nosso melhor culto àquele que é digno de receber honra, glória, poder, louvor e majestade para todos sempre. Oramos assim, Jesus, em Teu nome. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 6. Acompanhe a leitura que farei. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro,
que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e ainda os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Bom, nós temos neste texto de João 12, duas pessoas que lidam com dinheiro, mas de formas diferentes. Os dois estão perto de Jesus. Os dois ouviram as mesmas mensagens. Eu não estou falando de alguém distante, sem Deus, sem contato com Jesus, e alguém extremamente próximo. Não, eu estou falando de duas pessoas próximas. Maria era próxima a Jesus. Você vê isso nos diversos relatos bíblicos. Jesus amava a família de Maria, Lázaro. Era um relacionamento bem próximo, mas Judas também não era alguém distante. Judas era discípulo. A esta altura do campeonato, Judas já andava com Jesus, não há alguns meses, mas há alguns anos. Os dois certamente ouviram os mesmos ensinamentos, as mesmas ilustrações, as mesmas parábolas. Os dois presenciaram os mesmos milagres. Inclusive, o texto em questão se dá posterior ao milagre da ressurreição de Lázaro. Os dois viram milagres, os dois viram as coisas acontecerem. Mas um derrama, o outro rouba. Uma será lembrada para sempre, como alguém que fez uma oferta extravagante. Outro também será lembrado para sempre, mas como um traidor. Afinal, ninguém gosta de ser chamado de Judas. Seu nome virou sinônimo de alguém que trai, de alguém que não deve ser imitado. E o que me chama a atenção é que a diferença nunca foi financeira. A diferença sempre foi o coração dos dois. Isso porque o dinheiro, na verdade, é um grande revelador do que está no mais profundo, do que está no nosso coração. Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Foi a primeira mensagem da série, é tudo sobre o coração. Você já aprendeu isso a esta altura. Você quer seu coração no reino? Coloque seu tesouro no reino. A igreja primitiva era assim. Veja o que Paulo fala sobre os cristãos da Macedônia, em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 e 4. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Paulo está elogiando os cristãos da Macedônia, dizendo: vocês fizeram além do que podiam. E eu gosto desta palavra, além do que podiam, porque dar aquilo que não faz diferença para nós não é sacrifício, nem tampouco adoração. Davi disse isso uma vez, lembra? Quando Davi precisava queimar holocaustos de perdão ao Senhor por algo horrendo que havia acontecido, Davi descumpriu uma ordem, fez um recenseamento do povo que não era para fazer, a ira de Deus vem sobre o povo. Davi quer aplacar esta ira de Deus, então fazendo uma oferta que chegasse ao Senhor como perdão dos seus pecados e como reparação de danos daquele seu engano. E então alguém que está por perto fala: olha, vem cá, eu quero te ajudar com isso, eu vou te dar o terreno, eu vou te dar as ofertas, e você só vai sacrificar ao Senhor. E Davi diz uma frase que é uma frase impressionante para todos nós. Davi diz, ele fala: não, você não está entendendo, eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Sabe aquele ditado moderno de fazer a cortesia com o chapéu dos outros?
Não. Oferta, generosidade, uma vida de adoração, não é sobre entregar o que sobra, não é sobre entregar aquilo que não faz diferença para nós. E, de novo, o coração que é egoísta, o coração que é arrogante, o coração que é mesquinho e que está dominado por mamon, ao ouvir isso já faz uma associação e uma alusão direta ao dinheiro. Mas você, que já entendeu que é tudo sobre o coração, enquanto eu falo sobre entrega, enquanto eu falo sobre oferta, enquanto eu falo sobre sacrifício, o teu coração já está em várias coisas. O teu tempo, o teu relacionamento, a tua vida com Deus. E aquilo que você faz com tudo que o Senhor tem te dado. A mulher em questão, Maria, ela derramou um perfume caro. E esse mundo das fragrâncias, esse mundo da perfumaria é apaixonante. Eu mesmo não ligava tanto, e agora com este hype que as redes sociais estão dando, no que diz respeito à perfumaria, eu tenho procurado me informar mais. Temos um filho da nossa casa lá em Promissão, líder de jovens lá na Amor e Cuidado de Promissão, um grande influenciador digital, e eu comecei a segui-lo e ver várias questões sobre perfume. E é apaixonante a forma como este mundo se comporta. Eu acho que não à toa a Bíblia usa muito alusões à perfumaria e alusão à questão do bom perfume. E existe uma diferença colossal no mundo da perfumaria entre uma colônia que é diluída e evapora rapidamente e uma essência pura, com bons ingredientes. É o que diferencia os famosos perfumes de nicho, a alta perfumaria. O que está descrito nesse texto é alta perfumaria. A Bíblia fala sobre um nardo puro, algo que não era comum, algo que não era encontrado em qualquer lugar. Não era uma colônia, era uma essência pura. A projeção daquele perfume, quando o frasco quebra, ela é tão violenta, ela é tão absoluta, que a Bíblia registra que quando Maria quebra aquele perfume, a fragrância ela toma conta de toda a casa. Porque assim é a verdadeira generosidade. A generosidade ela tem uma fixação que impregna o ambiente. Quando você tem um coração generoso, você muda o clima da tua casa, você muda o clima da tua empresa, você muda o clima da tua igreja, porque ninguém fica imune ao cheiro de uma entrega extravagante. E é por isso que na última semana quebramos o espírito de mamon. Porque ao ser generoso, começando lá na tua casa com os teus, você muda o clima do teu relacionamento familiar. Não é o que conversamos na última semana? Você que é tão miserável, que tudo que tem é só dinheiro parado na conta bancária e não sabe nem abençoar a tua esposa, abençoar os teus filhos e aqueles que te cercam. Usufruir e desfrutar de uma vida abundante que o Senhor te deu. Consegue entender que este ato de Maria ele é muito profundo, porque aquela fragrância que enche o ambiente, ela na verdade ela é uma sombra do que a verdadeira generosidade pode fazer. Muda o clima organizacional da empresa, muda o clima de uma igreja, muda o clima de uma família, quando corações estão dispostos a entregar tempo, entregar atenção, entregar dedicação, foco e sim, entregar recursos, entregar dinheiro. Nessa história de Jesus em Betânia, nós encontramos duas questões importantes. Maria deu um presente generoso, mas isso incomodou Judas, e a pergunta que fica é por que Judas fica tão incomodado com o presente? Existem dois corações citados aqui, o coração generoso e o coração egoísta, mas algumas pessoas só vão olhar o básico. Algumas pessoas só vão enxergar o básico. Maria era generosa, Judas era egoísta. Ok, mas existe algo muito mais profundo nessa história. Eu vejo Maria não apenas com um coração generoso, mas eu vejo Maria enxergando Jesus como um tesouro. Maria sabia o que ela estava fazendo. Maria não estava fazendo aquele ato aos pés de qualquer um. Maria sabia que aquele perfume caro era um tesouro, mas ela sabia que Jesus era um tesouro infinitamente maior. E é por isso que ela o faz. Judas não.
Judas, mesmo caminhando com Jesus, ele enxergava Jesus como um trampolim, como uma oportunidade. E isso explica toda a história. Maria entrega um patrimônio. Judas vende Jesus por 30 moedas. Perceba a construção bíblica, que não é por acaso. No capítulo 12, Judas está reclamando de um perfume que foi derramado aos pés de Jesus. No capítulo 13, Judas vende a Cristo. Porque quem ama o dinheiro sempre acaba vendendo aquilo que deveria amar. Eu vou repetir. Quem ama o dinheiro sempre acaba vendendo aquilo que deveria amar. E é por isso que muitos casamentos estão fadados ao fracasso. É por isso que muitas empresas não conseguem avançar. É por isso que muitos profissionais não conseguem a exponencialidade. Você se apega tanto no dinheiro pelo dinheiro, que esquece que a própria palavra de Deus diz que aquele que deseja ficar rico, sem propósito, arma ciladas para si mesmo. E quem ama o dinheiro, acaba vendendo em algum momento aquilo que deveria amar. Veja o contraste. Maria quebra um vaso, Judas quebra uma aliança. Maria ungiu Jesus, ela disse: eu estou aqui ungindo o mestre. E o mestre diz: ela está me preparando para a minha morte, para a minha entrega. Judas, não. Judas, ele entrega não o seu coração, ele entrega o seu mestre. Maria enche a casa de perfume. Judas enche Jerusalém de traição. Eu olho para essa história e eu vejo algumas nuances importantes para nós. Eu percebo, por exemplo, que o inimigo da generosidade é justamente o mal que se apossou do coração de Judas, o egoísmo. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Todos nascemos egoístas quando crianças. Você que tem crianças em casa sabe que uma das primeiras funções nossas como pais é tirar o egoísmo do coração dos nossos filhos, porque é meu, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu brinquedo, é a minha escola. É difícil tirar isso do coração deles. Nascemos assim, nascemos com esta inclinação para o mal, esta inclinação perversa, porque o DNA que habita em nós é um DNA de pecado. Desde que o homem errou, lá em Adão. Caminhamos da ordem para a desordem. Por mais que uma criança ela não tenha ainda a devida consciência de colocar a sua fé em Cristo, a grande questão é que precisamos ensiná-las desde o início da sua jornada o caminho certo, porque se esperarmos que a própria consciência delas entenda exatamente, saiba o que é bom e o que é mal, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque vivemos em um mundo deturpado e corrompido pelo pecado. Somos tentados desde criança a acumular, a reter tudo para nós. Mas quando eu olho para a nossa vida cristã, antes de Jesus, antes de sermos regenerados, antes de sermos alcançados por Ele, escolhíamos o egoísmo, a mágoa, a vingança. Mas ao renascermos em Cristo, temos a oportunidade de renascermos generosos. E somos chamados a escolher o arrependimento e o perdão. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se a criança nasce desta forma, a criança não pode permanecer desta forma. E é por isso que em algum momento da nossa jornada, ainda na primeira infância, e muitos destes momentos são através de nós, pais cristãos, esta criança precisa ser levada ao arrependimento, ao conhecimento do Evangelho da verdade, porque não é justificação própria, não é moralidade, não é uma boa educação que te leva a mudar de vida e a mudar de estação e mudar de atitudes. O que nos leva a este lugar de amadurecimento e de mudança é a cruz de Cristo, e só a cruz de Cristo. Todos nós precisamos da cruz de Cristo. Todos nós um dia precisamos nos encontrar com ela. E se você ainda não se encontrou com a cruz de Cristo, se você ainda não se entregou ao sacrifício de Cristo, se você não se entregou a Ele, esta manhã é uma boa oportunidade para você fazer. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele,
nós nos enquadramos lá no início da mensagem, Efésios capítulo 1, já somos abençoados, não corremos atrás da bênção, andamos a partir da bênção. E todo este entendimento muda, porque agora em Cristo, nós temos um novo DNA que é enxertado também em nós, de pessoas imperfeitas que estão neste já e ainda não estamos na nossa completude. Chegaremos nela quando o Senhor vier nos buscar. Somos falhos, temos que lutar contra a nossa carne, mas também somos regenerados no âmbito do Espírito. E podemos sim dizer não ao pecado, não ao egoísmo, não a uma vida da maneira antiga de viver, mas agora vivendo da mesma forma que o nosso Mestre nos ensinou a viver. E o nosso Mestre que entregou tudo que ele tinha, a própria vida, ele pode nos ensinar sobre entrega, sobre matar o egoísmo através da generosidade. Quando eu olho para o texto em questão, eu vejo Judas se opondo à oferta. E este é o coração egoísta. Ele queria vender e aparentemente fazer uma boa ação, mas logo nós vemos a explicação. O próprio Evangelho diz que ele só queria fazer isto porque era ladrão. João informa que Judas era o encarregado da bolsa de dinheiro, e esse é um ponto interessante, porque Jesus, como líder deles, ele escolheu justamente Judas para cuidar das ofertas. Não é intrigante isso? Se o Senhor Jesus, mesmo a terra como homem, era íntimo de Deus, era cheio do Espírito Santo e tinha discernimento espiritual, como pode, é uma pergunta muito honesta a ser feita, como pode Jesus, sabendo do caráter falho de Judas, colocá-lo justamente para ser o encarregado das suas finanças? Interessante pensar nisso, porque estar perto de Jesus e ocupar uma função de confiança não transforma um coração que se recusa a arrepender-se. E ele não fez para que Judas fracassasse. Jesus o fez para que Judas tivesse a chance de ser aprovado. Deus nos testa, mas nunca nos tenta. Deus testa nosso coração, inclusive nas áreas financeiras. Em Malaquias, Deus diz que aqueles que não entregam o dízimo roubam dele. Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus, contudo vocês não estão me roubando, contudo vocês estão me roubando, diz o Senhor. E ainda me perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E eu acho interessante que neste mesmo texto que Deus prova o seu povo, Ele diz, eu não sou alguém cruel, que estou testando para que vocês falhem, mas eu estou dizendo, aproveitem deste teste e façam prova comigo. Façam um teste comigo para ver se eu não abrirei as comportas dos céus sobre vocês e vocês não terão onde guardar tantas bênçãos. O que Deus está falando é, não há como viver este evangelho e ser aprovado nesses testes sem olhar para mim. É o que Deus está falando. Mas quando vocês olham para mim, quando vocês têm os olhos fitos em mim, em um relacionamento comigo, vocês também serão capazes de serem aprovados nestes testes que estão sendo colocados. E assim viver em vitória e de glória em glória, avançarem segundo a imagem do varão perfeito, que é Cristo. A oferta, como ato de adoração, ela é aceita em sacrifício no altar de Deus. Ela deve ser entregue com alegria, disposição de coração. E esta expressão de generosidade, ela vai na contramão do egoísmo. E é a maior arma que temos para vencer este egoísmo que nos ataca sempre antes de ofertarmos algo. Eu aprendo nesse texto também que a real generosidade, ela não é simples, ela é extravagante. A real generosidade, ela é extravagante. Tanto João 12:5 quanto Marcos capítulo 14:5 mencionam o valor daquele perfume que eu acabei de dizer a vocês que seria um perfume de nicho ou de alta perfumaria. A Bíblia vai falar sobre 300 denários. O denário podia corresponder a uma diária de um trabalhador. É o que nós vemos lá em Mateus capítulo 20, versículo 2. O perfume, então, apresentava um custo de 300 dias de trabalho, quase um ano em nosso calendário. O perfume era nardo puro, muito provavelmente importado do Himalaia, ou seja, veio da Índia. Por que João coloca tantas informações neste texto?
Para que sabermos até a especificação da onde veio o perfume? Bom, João quer nos mostrar que aquele perfume percorreu milhares de quilômetros para terminar aos pés de Jesus. A Bíblia não é rasa naquilo que precisamos entender, e eu vejo uma beleza nesta construção do cenário que nos é apresentado. A Bíblia, ela faz questão de nos mostrar estes detalhes, para que entendamos o tamanho da generosidade daquela mulher. Aqueles frascos não continham tampa, nem spray, rosca, não, eles eram selados. Para usar o perfume, você precisava quebrar o gargalo de pedra, e isso significava uma coisa: depois daquela mulher fazer aquele ato, não tinha como guardar um pouco para depois. Não tinha como, olha, eu vou derramar um pouquinho e o restante eu deixo para a próxima semana. Não, uma vez quebrado, aquele frasco onde estava o perfume, era tudo ou nada. Maria não calculou, ela apenas respondeu. Judas era o tipo de crente que estava com a calculadora na mão, fazendo a matemática de quando aquilo poderia render no mercado. Mas o coração que derrama, ele não fica fazendo contas com Deus. A extravagância não está no valor financeiro da oferta. A própria Bíblia fala sobre uma viúva pobre que tinha apenas 2 moedinhas, e essas moedas ela entregou, e aquela oferta foi chamada de oferta extravagante. Quando eu falo de oferta extravagante, eu não estou falando do valor monetário, eu estou falando de alguém que escolheu não fazer contas, somente responder a um chamado de Deus. E de novo, você que é inteligente, você sabe que agora, de novo, eu não estou falando só sobre dinheiro. Qual foi os chamados que Deus já fez para você? Sirva, se envolva, se entregue, viva um evangelho real. Há quanto tempo você tem andado aqui na igreja? Há quanto tempo você tem frequentado esta casa? Quantas já foram as oportunidades de você ir para um novo nível de entrega, sair do lugar de só um frequentador? Dar um passo em direção ao batismo, descer as águas, uma profissão pública da tua fé? Se envolver nos ministérios, liderar uma célula, cuidar de pessoas, não apenas ser servido, mas servir. Mas você fica fazendo contas. E se faltar tempo? E se não couber na minha agenda? Maria, ela não fez contas, ela só respondeu ao chamado de Deus. Ela entendeu o que ela precisava fazer naquele momento, ela sabia que viver com Jesus era tudo ou nada. Sabe, quando digo que viver um evangelho em tudo ou nada é muito mais do que fazer contas, é muito mais do que saber usar uma calculadora. Eu tenho dito isso durante toda esta série de mensagens e insisto nisso. É porque algumas pessoas, elas chegam até o primeiro nível de uma vida financeira abençoada, que é o nível dos dízimos, que é crer nesta prova que o Senhor nos dá lá, mensagem 2, eu falo, e aí, não, eu vou ser fiel nos dízimos, serei fiel, entendi, 10%. Mas param por aí. Acham que porque devolvem o seu dízimo, 10%, os outros 90% eu faço o que eu quero com eles. Os outros 90%, se eu for mesquinho, se eu for avarento, se eu não abençoar as pessoas que me cercam, se eu não cuidar da minha casa, se eu continuar gastando mais do que ganho, ficar endividado, não tem problema, eu estou dando o meu dízimo, está tudo certo. Estão tratando Deus como quem trata um garçom, dando gorjetas de 10% no final de toda uma experiência gastronômica. Você tem uma boa experiência com Deus, você vem no culto, você fica até convencido. Por isso que nós falamos no momento de dízimos, que é errada esta mentalidade e nada contra quem fala. Nós já falamos, mas nesta casa nós não falamos mais assim, olha, dá o teu dízimo porque você tem uma boa cadeira para sentar, dá o teu dízimo porque você tem ar-condicionado aqui, olha os investimentos, então olha, o mínimo que você tem que fazer é entregar o teu dízimo. Eu até entendo, pode ser até racional, mas não é bíblico. Eu não devolvo o meu dízimo, não permaneço fiel porque eu faço parte de uma comunidade e dentro desta comunidade esse dízimo retorna para mim em conforto. Eu não devolvo meu dízimo em fidelidade porque, olha, eu confio demais na administração de quem cuida.
São motivos até razoáveis aqui, no intelecto, intelectualmente, racionalmente, mas a Bíblia nunca falou sobre isso. A Bíblia fala que a nossa aliança suprema é com Cristo. Eu faço porque eu reconheço a presença dEle. Eu faço porque eu reconheço que tudo é dEle. E devolver teu dízimo tem que ser feito, mas é o primeiro passo. E é por isso que foi a mensagem 2 desta série. É o primeiro passo de um coração que entende a importância de cumprir princípios. Porque quando eu honro os princípios me honram. Mas quando eu quebro princípios, os princípios me quebram. E o dízimo é um dos princípios financeiros da palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala sobre a boa mordomia, sobre a boa administração. A Bíblia também fala sobre a generosidade. A Bíblia fala sobre a generosidade extravagante. Ou seja, cumprir um princípio é o primeiro passo, mas tem que cumprir todos. Se você tem esta mentalidade do dízimo como uma regra, ou como um imposto eclesiástico, então eu pago, eu aplaco a minha consciência, e agora eu faço o que eu quero com o restante, eu vivo do jeito que eu quiser. O coração ainda, mesmo sendo fiel, e eu não estou falando contra, digo mais, você vai até colher os frutos da bênção do dízimo, que é a blindagem e proteção. Mas outros frutos que poderia estar vivendo, não vai estar vivendo, porque ainda tem o coração mais como o de Judas, que faz cálculo. Maria não faz cálculo, ela vivia tudo ou nada. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele, e tudo volta para ele. É assim, ponto final. Essa é uma oferta extravagante para todos nós. Eu falava agora sobre o primeiro nível, mas é triste ver que a maioria dos cristãos não chegam nem a este primeiro nível. Nos Estados Unidos, uma pesquisa da Barna publicou que em 2022, 21% dos cristãos destinavam 10% da sua renda à igreja. No Brasil, um estudo da FGV publicado em 2007, estimou que as famílias evangélicas pentecostais destinavam em média 2,26% da sua renda em dízimos e ofertas, enquanto nas igrejas tradicionais 1,48%, menos de 2%. Mas aqueles que chegam ao primeiro nível, que é o nível dos dízimos, geralmente, ao longo do tempo, começam a passar para o próximo nível. O nível das ofertas, o nível da boa mordomia, o nível da boa organização. Sabe por quê? Porque o dízimo retira a maldição e abre as janelas do céu sobre nós. E portanto, se estamos convencidos a devolver o dízimo, é muito provável que comecemos também a ofertar conforme o Senhor nos direciona. E apesar disso, poucos cristãos chegam ao nível de ofertar de forma extravagante. E isso é uma tragédia. Porque jamais também provarão dar uma alegria extravagante de entregar algo ao Senhor. Assim como diversos doadores extravagantes nas Escrituras. Davi, por exemplo, na construção do templo, deu do seu tesouro pessoal, foram 100 toneladas de ouro, 235 toneladas de prata, fora os outros materiais de construção do templo. Esta oferta de Davi equivaleria hoje a aproximadamente 20 bilhões de dólares. Salomão, filho de Davi, sacrificou 1000 holocaustos. A viúva pobre que entregou 2 ofertas, 2 moedas. Abraão, que estava disposto a entregar seu único filho. E o que dizer da maior expressão de generosidade bíblica? Deus Pai, enviando o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce nunca mais perecesse, mas tivesse vida eterna. A verdade é que, biblicamente, se Deus tem nosso coração, Ele tem nosso tempo, Ele tem nosso talento e Ele tem nosso tesouro. Diga comigo, se Deus tem meu coração, Ele tem meu tempo, Ele tem meu talento, Ele tem meu tesouro. É tudo sobre o coração.
Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestados e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Isso porque reflete o caráter de Deus. Deus é doador, extravagante por excelência. A extravagância não está no valor, está no amor. Maria não calculou, ela respondeu. A gratidão sempre parece exagerada para quem nunca foi profundamente alcançado pela graça. Chris Volaton diz que a generosidade começa depois dos dízimos e a multiplicação começa com a generosidade. Maria derrama o perfume antes da cruz. Ela unge Jesus para o sepultamento. Ela é uma das poucas pessoas, aparentemente, que compreendeu que Jesus realmente morreria. Enquanto os discípulos discutiam o poder, quem vai ficar ao lado direito, quem vai ficar ao lado do Senhor, quem vai poder continuar, quem vai poder fazer isso, fazer aquilo. Enquanto Judas fazia contas, Maria discernia no Espírito, Jesus está indo e eu preciso fazer algo para expressar a minha entrega para o Mestre. Eu sei que o amor é uma decisão. Mas após tomarmos a decisão de amar, é impossível que esta decisão não seja reverberada em ações. Dá, maridão, para você falar assim para a tua esposa: eu te amo, fiz um compromisso contigo, te escolhi lá no altar. Mas os anos se passam e nenhuma demonstração de carinho. Nenhum presente, nenhuma palavra de afirmação, nenhum eu te amo. Sobrevive um casamento assim por 10, 15, 20, 30, 40 anos, não dá. Você pode não ser o mais romântico do mundo, que a todos os dias faz uma surpresa, mas de tempos em tempos, você expressa. E não é nem por forçação, não é porque você está sendo forçado a tal, mas porque se você ama, você expressa. Como dizer: eu amo ao Senhor, eu amo a igreja dele, mas eu não me envolvo. Eu amo ao Senhor, mas eu não me entrego. Eu amo ao Senhor, mas eu só sou servido na casa dele, eu não sirvo. Eu amo ao Senhor, mas eu nunca entreguei uma oferta de amor diante dele, selando uma palavra, selando um entendimento e um reconhecimento que a presença dele estava nesse lugar. Existe uma recompensa na generosidade. Eu quero que você saia com isso bem em mente hoje. Existe uma recompensa na generosidade. Pastor, mas quem é generoso não faz por conta da recompensa. Não, mas ninguém ganha de Deus na generosidade. Você não dá para ter, você não entrega para receber, mas a verdade é que ninguém ganha de Deus na generosidade. É igual cultuar. É errado, sabia? Você chegar aqui no culto simplesmente se importando com o que você vai receber de Deus. Biblicamente isso não é o culto. Pastor, então por que tem momento de oração, de intercessão profética? Porque nós entendemos o caráter do nosso Deus. A gente não vem no culto para pedir. Tem gente que vem com essa postura. Que bom que você foi atraído até aqui. Mas a partir deste momento que você aqui chegou, agora aprenda. Você não deve vir para um culto com: o que eu vou receber? Será que hoje vai ter uma palavra profética para mim? Será que hoje vai ter um milagre? Será que hoje Deus vai me tocar? Toda essa expectativa ela é secundária a partir do momento que eu entendo que eu vou para o culto. Cultuar é dar, é entregar. Eu vou para adorar o meu Senhor em família. Mas como ninguém ganha de Deus na generosidade, a minha expectativa também continua alta por aquilo que Ele vai fazer. Porque quando eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas mãos dEle, é impossível eu sair de mãos vazias de um culto. Então Ele me toca, Ele me transforma, Ele me renova, Ele me libera milagres. E aí as coisas começam a acontecer. Aquela mulher, ela não fez esperando nada, ela não fez esperando reconhecimento, ela entregou tudo que tinha. E o resultado, Marcos capítulo 14, 9 nos mostra. Jesus diz: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Bom, estamos aqui hoje. Milhares de anos depois, o evangelho está sendo anunciado nesta manhã. E o que esta mulher fez está sendo trazido à memória. A memória do generoso é lembrada, é honrada. A dos avarentos não, é esquecida, ignorada. Jesus disse que ela seria lembrada onde o evangelho chegasse. E a generosidade nunca nasce da expectativa da recompensa, ela nasce da lembrança da graça.
Mateus 10:41, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de um profeta. Mas quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Voltando às perguntas iniciais, por que a oferta de Maria incomodou tanto Judas? Porque ele era egoísta, ele roubava Deus, ok. A generosidade dos doadores ofende e irrita os avarentos que roubam o Senhor, ok. Mas por que Maria deu um presente tão generoso? Resposta: ela era grata. A gratidão, ela surge no coração de todos aqueles que tomam tempo para contar as suas bênçãos. Acontece que somos falhos. Às vezes, inclusive, somos mais falhos ainda nos dias de dificuldade, no dia mau. Quando as coisas estão meio turbulentas, esquecemos demais e não tomamos tempo para parar e contar as bênçãos de Deus que estão sobre as nossas vidas. Se você fizer um rápido exercício de fechar os teus olhos agora e por alguns segundos tomar tempo para contar as tuas bênçãos, eu tenho certeza que o teu coração vai explodir em gratidão. Você pode não estar no melhor momento da tua vida, mas eu tenho consciência e eu tenho certeza que se você parar e raciocinar, você verá a mão de Deus te guiando em cada etapa, em cada jornada da tua vida que te trouxe até aqui. O simples fato de você respirar, estar vivo e poder hoje estar lutando contra, sim, talvez uma situação adversa, já fala muito sobre o caráter do teu Pai, que te permitiu chegar até aqui aprovado. E quem toma tempo para contar as tuas bênçãos tem um coração grato. E é nesse coração grato que surge a oferta extravagante de Maria. Esse texto é posterior à ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Maria. A morte de Lázaro abalou demais ela, sua irmã, o próprio Jesus. Pessoas com coração grato são generosas. Quando ela lembra do que Jesus havia feito e quem Jesus era para sua família, ela não fez mais conta. Ela quebrou um perfume e fez uma casa inteira se encher deste perfume. Isso é simbólico. Porque a generosidade nunca afeta aquele que recebe, ela transforma o ambiente. Um coração generoso perfuma a casa, uma família, uma cidade. E Deus não ignora aqueles que o buscam, Ele sempre recompensa com extravagância e generosidade. Deus não recompensa a quantidade, Ele recompensa a atitude de coração. Guarde algo, no final da história de João 12, o perfume acabou, o dinheiro de Judas também acabou. O vaso ficou em pedaços lá no chão de Betânia. Mas 2000 anos depois, neste dia 19 de julho de 2026, às 11h30 da manhã, nós estamos aqui falando a respeito daquela mulher. Sabe por quê? Porque aquilo que você derrama nos pés do Senhor nunca será perdido. Deus transforma ofertas em memória. Deus transforma a generosidade em legado. Judas ficou com as moedas. Maria ficou com a eternidade. Sabe, a gente passou esse tempo juntos. 40 minutos aqui. Admirando a oferta extravagante de Maria. O vaso quebrado, o nardo puro, a casa cheia de perfume. Sim, ela entregou 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. Mas esta cena ainda não foi a mais extravagante de toda a Bíblia. A cena mais extravagante de toda a Bíblia é Deus entregando o seu único filho. E na cruz do Calvário, Jesus não quebrou nenhum vaso de alabastro. Ele permitiu que o seu próprio corpo fosse quebrado por nós. Lá naquela cruz ele não derramou essência de nardo puro, ele derramou o seu próprio sangue. Ele não deu 10% para nós. Ele não deu o que sobrava, Ele deu tudo que Ele tinha. Ele entregou tudo e o sacrifício dele não apenas encheu uma casa em Betânia. O perfume dele encheu a eternidade com um perfume de graça.
E diante de tal entrega, a única resposta racional e aceitável é nós entregarmos tudo que somos e tudo que temos diante dele. Maria olhou para Jesus e o viu como seu maior tesouro. A minha pergunta para você hoje é: como você está olhando para Jesus? Você pode estar aqui hoje com a tua vida selada, como aquele frasco, como aquele vaso de alabastro, guardando o controle, com medo de quebrar o seu próprio vaso, de perder o que você construiu. Mas eu estou aqui para te dizer: o que é derramado aos pés de Jesus nunca é perdido, é sempre eternizado. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você tirar esta tampa deste vaso da tua vida e quebrá-lo aos pés de Jesus e falar: Senhor, chega. Não dá mais para viver para mim mesmo. Não dá para viver do meu jeito. Hoje eu quebro o meu vaso, hoje eu quebro a minha vida diante do Senhor. O momento de ofertas já passou. O momento de dízimos já passou. Por isso eu estou muito à vontade de falar sobre isso agora com você. Eu não quero fazer um apelo para que você venha e deixe uma oferta aqui agora financeira diante do Senhor. Hoje o meu apelo para você é: entrega a sua vida para Jesus. E eu vou além, você que já entregou a tua vida a Jesus, você que já é cristão, você que já é um discípulo de Jesus, mas tem áreas na tua vida que você ainda não entregou, tem coisas ainda na tua jornada que você está fazendo conta demais. Responda, para de calcular. Você que precisa estar servindo mais, você que precisa estar buscando mais, você que precisa entregar a coisa mais valiosa que existe, o seu próprio coração, você que quer quebrar o orgulho, a autossuficiência e o egoísmo. Se você quer dizer: Jesus, o Senhor entregou tudo e hoje eu te entrego tudo, eu quero te convidar a se lançar aos pés dele. Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Vou te dar alguns minutos, nós temos alguns minutos. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você. Tome um ato de fé, você que quer entregar tudo ao Senhor. Você que precisa entregar a tua confiança. Você que precisa entregar os teus sonhos. Você que precisa entregar teu talento, teu serviço, tua dedicação, teus recursos, por que não? Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus
Senhor, a Tua presença é tudo que nós precisamos. A Tua presença é tudo que nós queremos. A Tua presença é o que mais vale, Deus. Senhor, nós entregamos agora no Teu altar tudo que somos, tudo que temos diante das Tuas mãos. Senhor, tem filhos Teus aqui que estão, sim, sendo levados a entregar uma oferta financeira extravagante, mas eu também consigo entender e discernir. Existem filhos Teus aqui que cansaram de viver no raso. Existem filhos Teus aqui que há muito tempo foram convocados e chamados pelo Senhor para se moverem em obediência na direção do chamado. Quantos aqui foram chacoalhados pelo Senhor para servir mais, para se envolver mais, para liderar uma célula, para liderar um pequeno grupo, para liderar um ministério, para se envolver, para servir na tua casa, para tomar um passo em direção ao batismo e finalmente demonstrar publicamente, expressar publicamente a fé que nutrem nos seus corações. Senhor, a entrega sendo derramada no Teu altar, a entrega de tempo, a entrega de energia, a entrega de recursos também. Há muita coisa sendo entregue no Teu altar. Recebe, Senhor, como aroma suave esta entrega. Que este perfume possa não apenas encher esta casa aqui onde estamos nesta manhã, mas eu declaro que este perfume encherá a cidade de Araçatuba. Esse perfume encherá as casas, os ambientes de trabalho, os ambientes educacionais dessa cidade. Senhor, que este bom perfume suba. Não importa o preço deste perfume derramado, não importa o preço que será pago ao investir tempo na Tua obra, ao se entregar diante do Senhor. A Tua presença vale mais do que qualquer perfume. A Tua presença vale mais do que qualquer bem desta terra. A Tua presença vale mais do que qualquer entendimento e preciosismo nosso. Por isso nós entregamos tudo diante do Senhor. Tudo diante do Senhor. Tudo diante do Senhor. Permaneça assim como você está. Eu não posso terminar esta celebração sem dar a oportunidade para que algumas pessoas nesta manhã entreguem as suas vidas a Jesus. Sim, como eu disse no meio da pregação, nascemos no pecado, nascemos em meio ao pecado, nascemos com o DNA de pecado que faz aquilo que não agrada ao Senhor. E por isso carecemos e precisamos da glória de Deus. A boa notícia é que Deus já enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para na plenitude dos tempos morrer e ressuscitar, vencer a morte, por mim e por você. A entrega dele garantiu vida eterna para nós, e nós só precisamos nos entregar agora nas mãos dele. Como que eu faço isso, pastor? Romanos 10:9. Se com a tua boca você confessar e no teu coração você crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Você que está aí no nosso campus online hoje, por acaso caiu nesta transmissão e algo não te deixava sair dela. Você tentou até mudar aí a estação, você tentou mudar o vídeo do YouTube já algumas vezes e não conseguiu. Algo te prendia. Entregue a sua vida a Jesus. Onde você está agora, entregue a sua vida a Ele. Você que de repente estava distante dos caminhos do Senhor, como aquela ovelha perdida, aquele filho pródigo, entregue os teus caminhos ao Senhor. Volte para o aprisco. Eu vou fazer uma oração, porque a Bíblia diz que você precisa declarar, confessar com os teus lábios. Se esta oração que eu fizer for expressão sincera do teu ser, eu quero que você repita essas palavras em alta voz, mas você não precisa fazer isso sozinho. Deus te dá uma família, e esta família pode te ajudar nisso também. Igreja, amor e cuidado, vamos lá, vamos juntos. Repita esta oração comigo em alta voz. Se essas palavras forem expressão sincera do teu ser, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que sou pecador e eu careço da graça de Deus, e é por isso que eu também reconheço que Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu não serei mais o mesmo.
Diga assim também: Senhor Jesus, eu que estava distante, como uma ovelha perdida, eu volto para casa, eu volto para os teus braços, eu me entrego sem reservas diante do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou te chamar para o microfone, fica tranquilo. Eu só queria te conhecer. Aí onde você estiver, existe alguém nesse lugar, existe alguém nesta igreja, nesta manhã, que fez uma destas duas orações de entrega ou de reconciliação com Jesus pela primeira vez? Faz um sinalzinho com a sua mão onde você estiver. Eu queria te conhecer. Glória a Jesus, eu estou te vendo aqui, ó. Deus te abençoe. Mais alguém? Faz um sinal com a sua mão. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, você nunca tinha feito uma oração como essa. Levanta a sua mão, você que entregou a sua vida a Jesus. Lá no fundo também estou te vendo. Glória a Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém aqui nesse lugar? Alguém mais fez uma oração como essa aqui? Estou te vendo. Deus te abençoe, meu querido. Profetizo vida, bênção sobre a tua casa. Glória a Jesus, glória a Jesus. Igreja, será que você pode celebrar a Jesus comigo? Sejam bem-vindos à casa, sejam bem-vindos à família, sejam bem-vindos ao corpo de Cristo. Ei, você que está aqui na frente, se quiser continuar se derramando no altar, se entregando, pode ficar. Você que ergueu suas mãos, entregou a sua vida a Jesus, se reconciliou com Ele, ou você que está pela primeira vez na Igreja Amor e Cuidado, nós queremos te conhecer. Quando eu encerrar esta celebração, os pastores, líderes, estarão aqui à minha direita, à sua esquerda, embaixo do telão lateral. Nós queremos te dar um presente, um devocional desta casa, um livro. Nós queremos te dar um abraço, conectar com você e dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio. Não vai embora não, você que entregou a vida a Jesus, se reconciliou ou está aqui pela primeira vez na Amor e Cuidado, é rápido, 5 minutinhos, nós queremos te dar um presente, porque você já é parte desta casa. Deus, que o teu amor tão grande, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, as consolações, assim como o poder e a íntima amizade do amado Espírito Santo seja com a vida do teu povo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.